Então, segunda questão. Tanto faz ganhar, já que nós estamos falando de imperialismo, tanto faz ganhar republicanos e democratas, é a mesma coisa. É óbvio que não, cara pálido. É a mesma coisa para quem? Né? Então, primeiro, vamos qualificar o debate, né? Trazer aqui Brodel, né? Duas perguntinhas que todo mundo deveria fazer, né? Todo sujeito atento aí. Quando e onde? É a mesma coisa para quem? Depende. Depende de onde você está no mundo, né? Dá para falar que Trump e Kamala é a mesma coisa? Claramente já não é, né? Porque, veja, Trump, né? O trumpismo, o Trump é o centro da extrema-direita no mundo. Se o Trump vence, os impactos não são só nos Estados Unidos. Ele fortalece, como a gente fala aqui, direto, sempre fala, ele fortalece organicamente a extrema-direita no mundo. É orgânico. É orgânico. Vai fortalecer a extrema-direita na Europa, na Itália da Giorgia Meloni, na Hungria, e vai fortalecer, obviamente, na América Latina, na Argentina do Milei, vai fortalecer no Chile, vai fortalecer na Colômbia, vai fortalecer principalmente no Brasil. Porque a família Trump e a família Bolsonaro têm conexões diretas, umbilicais. Mas o Partido Democrata tem muitas implicações para os retrocessos no Brasil? É óbvio que tem. É óbvio. Nós sabemos quem estava aqui durante o impeachment da presidente Dilma, o golpe da presidente Dilma, quem fez o lawfare, que governo que foi, os escândalos de espionagem vazados pelo Snowden. Nós sabemos que era Obama-Biden. Sabemos disso. Né? Nós estamos falando, não podemos ser inocentes a isso. Agora, há um fortalecimento orgânico de uma força que ameaça, né, a ordem democrática. Né? É a democracia liberal que nós temos. Mas essa ordem democrática. Lá eles tiveram o 6 de janeiro, aqui nós tivemos o 8 de janeiro. E não podemos nos enganar que nas eleições, nessas últimas eleições mais apertadas da história, em que o presidente Lula volta e vence por menos de 1%, se não fosse o papel do governo democrata, de Joe Biden e Harris, nós não saberíamos se o Lula ia assumir, o presidente Lula ia assumir ou não. Essa é a grande verdade. Simples, mas pura e verdadeira. E depois, no 8 de janeiro, nos atentados golpistas, aqui no Brasil, na invasão ao Congresso e aos poderes, os Estados Unidos e a sua administração democrata de Biden e Harris agiram rapidamente ao condenar. Jake Sullivan teve um papel importante, secretário norte-americano. Se fosse Trump, será que teria o mesmo papel? De saída não é a mesma coisa. O simples fato, né, eu assisti agora aí, né, a Câmara se reunindo com entidades, enfim. O simbolismo de ser uma mulher negra, cercada de mulheres negras, né, e seu Trump e aqueles supremacistas brancos, aquela Make America Great Again, a alt-right, aquela nova direita, cercados, né, pupilos de Steve Bannon, que agora está preso. Está preso. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tá certo? Agora, há nuances. Há nuances. Por exemplo, se eu sou um cidadão ucraniano, talvez eu desejasse que Trump vencesse. Porque ele tem um discurso muito forte com relação ao fim da guerra na Ucrânia. Tem nuances. Depende de onde você está no mundo, quando e onde. Se eu estou no Brasil, não. Se eu estou na América Latina, não. Se eu estou em Cuba, não, obviamente. O embaixador vai falar aqui para a gente. Obama foi o primeiro presidente norte-americano a visitar Cuba. Vocês vão se lembrar da imagem. Levou Michelle Obama, levou os filhos, levou até a sogra. Ficou vários dias lá, foi recebido pela família Castro. Não? Assistiu um jogo de beisebol. Os cubanos gostaram dele, porque tinha uma identificação. Né? Uma identificação. Primeiro presidente negro. Não mudou o embargo. Claro que não mudou. Aquilo lá é o Deep State, é o Estado profundo norte-americano.
Mas é diferente. Não fechou Guantánamo, que ele prometeu na campanha, na primeira eleição e na reeleição. Mas Trump colocou Cuba junto, né, na lista dos países que apoiam o terrorismo, porque Cuba mediou o acordo entre o governo cubano, a pedido do governo cubano, e as Farc, para que as Farc se tornassem um partido, entrassem na legalidade, pudesse assim diminuir a violência na Colômbia. Precisava de um mediador. Cuba se propôs, disse: eis-me aqui, mediou. E essas sanções são draconianas contra a população cubana. Trump é outra história. Trump ameaçou invadir a Venezuela. Junto com Ernesto Araújo, o grande, o magnânimo chanceler que nós tivemos aí no governo Bolsonaro, né? O luminar que nós tivemos aí, que transformou o Brasil num estado pária, tentou transformar, segundo as palavras dele mesmo. Eduardo Bolsonaro, o clã Bolsonaro, fizeram um planejamento aí que, a bem da verdade, só não foi para frente por causa dos militares, hein? O Mourão, que era vice na época, falou: vocês são, né? Vocês não estão entendendo aonde que vocês estão entrando. Uma das forças que impediram essa loucura, essa aventura trampista, bolsonarista, foi para invadir os irmãos venezuelanos. Então, há nuances. Nem Trump, nem Câmara vão interromper o massacre de Benjamin Netanyahu, que foi recebido como herói no Congresso e aplaudido de maneira bipartidária agora. Vão impedir, vão interromper o massacre na Palestina, a guerra colonial de Israel. Não vão. Há diferenças com relação à guerra na Ucrânia. Trump tem uma plataforma distinta, não significa que ele vai interromper também a guerra, porque a indústria armamentista norte-americana é muito poderosa, mas ele tem uma plataforma diferente. Então, há nuances. Se você é um cidadão europeu, se o sujeito nasce na Europa, eu não sei muito bem, né? Porque se o Trump sai da guerra na Ucrânia, a Europa vai ficar sozinha na guerra contra a Rússia. Tá certo? É diferente. Europa endividada, Europa com inflação, Europa queimando carvão. Então, depende do lugar que você está no mundo, não é? Agora, para o mundo, Trump, ele é um elemento de instabilidade, de perturbação, ele é a extrema-direita, e Câmara é mais do mesmo. Assim como Obama foi uma decepção global, ninguém imagina que Câmara vai ser alguma coisa. Foi o presidente, o Obama foi o primeiro negro, foi o presidente das 7 guerras simultâneas. Foi o sujeito que fez a guerra da Líbia, tá certo? Aumentou o número de tropas no Afeganistão e no Iraque, quando ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né, no primeiro ano de governo. É uma hipocrisia global. Né? Mas é preciso entender essas pequenas nuances. É preciso debater, é preciso gastar tempo, isso não é uma simplificação, é tudo igual. Não é tudo igual, cara. Não é importante para a gente. É muito importante. Mais do que se imagina. Por isso que o presidente Lula acabou de falar agora, nas últimas entrevistas, falando: as eleições norte-americanas são muito importantes para o Brasil. E Lula sabe. O PT sabe, o governo sabe. Não é isso? E a gente saberia disso de uma maneira muito mais clara se Trump tivesse sido reeleito. Porque Deus sabe onde a gente poderia estar nesse momento.